Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da casa, pessoas que nos acompanham pela internet. Bom, eu já fiz a discussão do projeto ontem, meu ponto de vista a respeito dele, acho que já ficou muito claro. Eu quero hoje trazer outros aspectos relacionados a esse valor que está sendo repassado às empresas de ônibus. Mas antes de tocar nesse assunto, é importante a gente entender que, como qualquer atividade empresarial, os custos de operação do transporte coletivo eles são compostos por duas partes, chamados custos fixos e os chamados custos variáveis. As próprias palavras mostram as diferenças entre eles. Os custos variáveis são aqueles que variam, aqueles que aumentam ou diminuem conforme o tanto que é utilizado o serviço. Se você tem mais pessoas pegando ônibus, naturalmente você vai ter um aumento no custo variável. Você vai ter que ter mais carros à disposição, vai gastar mais diesel e tudo mais. Então, existem os custos variáveis, aqueles que variam conforme a utilização do serviço. Mas tem custos que são fixos. São custos que, se tiver um passageiro, ou se tiver 1 milhão de passageiros, aquele custo existe do mesmo jeito e não muda de valor. E onde é que está o segredo para a conta do sistema de transporte público fechar? Você conseguir diluir os custos fixos numa maior quantidade de passageiros. Quanto mais passageiros você tiver no sistema de transporte coletivo, você divide esse custo fixo em mais pessoas, e dividindo isso em mais pessoas, em tese a passagem poderia até ser mais barata. Ou, se a passagem não for mais barata, que esse excedente que está sendo cobrado dela acabe arcando com os custos variáveis. Então a pergunta que eu tenho que fazer aqui hoje é o seguinte: o que está sendo feito atualmente em Curitiba para cativar, para aproximar novos usuários do transporte coletivo? Porque se nada estiver sendo feito nesse sentido, dar mais 174 milhões agora, e depois mais 200 milhões, e mais, é só enxugar gelo. É ficar enxugando gelo o resto da vida. Como eu disse, isso não resolve o problema, só muda o problema de lugar, ou só muda o problema para mais à frente. Então, o que eu quero saber é isso, o que está sendo feito de efetivo para atrair novos usuários ao sistema de transporte coletivo? Ou o que está sendo feito, pelo menos, para recuperar aqueles usuários que abandonaram de vez o nosso transporte coletivo e abandonaram por algum motivo. Seja porque estão achando caro e mais vale talvez pegar o transporte individual, seja porque não enxergam qualidade necessária e querem algum outro tipo de transporte que lhe traga mais conforto, sei lá, algum motivo existe. Agora, a URBS tem técnicos para pensar nisso. Nós temos aí o IPUC também, com pessoas capacitadas, habilitadas, urbanistas, que podem pensar em soluções para isso. O que eu não posso admitir é que não tem solução. Isso eu não consigo admitir. Eu não posso admitir é que fala, não, continua dando dinheiro e vamos tocando dessa forma. Isso me parece o mais absurdo dos cenários. Bom, então eu queria ter começado a discussão falando a respeito disso e espero que alguém aí da prefeitura possa me responder. O que está sendo feito para recuperar o prestígio do transporte coletivo de forma que os usuários queiram voltar a utilizar de forma maciça esse sistema de transporte? Porque, lógico, o transporte individual ele não é também uma solução, vamos pensar aí na questão do trânsito e na questão ambiental, ele não é a melhor das soluções. A gente não pode colocar carro na rua, carro para atender todas as pessoas, seja o carro particular, seja o carro pelo Uber, pelo táxi. Isso transformaria também a cidade numa loucura. Então o transporte coletivo é essencial. Se é de ônibus, não sei. A cidade, por exemplo, parou de falar a respeito de metrô. Simplesmente porque lá atrás não deu certo, fala, não, então é uma coisa que não vai dar certo nunca. Claro que não. As grandes metrópoles do mundo operam com um sistema de metrô. O sistema de metrô de São Paulo é uma coisa fabulosa.
Uma cidade gigantesca como aquela, com 10 vezes mais pessoas do que aqui em Curitiba. E tem seus problemas? Claro que tem, né? Mas falar que o metrô de São Paulo não funciona é um absurdo, né? Funciona e muito bem. Morei lá até os 21 anos, pegava metrô todo dia, né? Muitas vezes lá, cheio de gente, né? uma sardinha dentro do metrô, mas a verdade é que era um transporte absolutamente rápido, relativamente barato. Não sei como é que está o preço hoje, mas a gente precisa pensar em novas soluções. O que não dá é para aceitar do jeito que está, tá bom. Não, não está. Não está bom. Eu acho que isso está ficando visível, não só para nós aqui na Câmara, mas visível para toda a sociedade, a ponto do sistema de transporte coletivo vigente hoje na cidade perder usuários todos os dias, ao invés de recuperar, como seria a maneira natural de tornar esse sistema sustentável. Ele não é sustentável hoje porque tem pouco usuário. E com pouco usuário tem que aumentar a passagem ou tem que dar subsídio. Então me parece clara qual é a solução. Ou faz aumentar o número de usuários, atraindo o usuário, e para atrair tem que ter algo que realmente o motive a querer estar no transporte coletivo, ou vai continuar da forma que está, que não é adequada. Bom, eu só queria fazer... A parte, vereador Denian e vereador... Já concedo, então, a parte ao Denian, porque eu vou trocar um pouquinho de assunto. Vereador Dalton também. Ainda no mesmo tema, mas vou trocar um pouco de assunto, então já concedo as partes. Obrigado, vereador professor Euler. Eu gostaria de cumprimentá-lo pela discussão e dizer que, de fato, não se percebe na Prefeitura nenhum tipo de resposta às soluções de problemas que nós temos. Um transporte caro e ruim. As pessoas deixam de andar de ônibus porque o ônibus tem qualidade abaixo da crítica e porque o preço da passagem na capital é a mais cara do Brasil. E não se percebe, por parte da Prefeitura, nenhuma questão a se atrair passageiros, até porque com esse preço e com essa qualidade quem pode não anda de ônibus. O fato é esse. Mas o que eu quero contribuir com a sua discussão respondendo de alguma forma o que disse o líder do governo, o vereador Pierre Petruziello, sobre demonizar o empresariado. Não me parece que o debate aqui seja esse. Mas, ao mesmo tempo, é importante dizer que todo e qualquer empresário corre o risco do negócio. O que não acontece no sistema de transporte coletivo de Curitiba, onde o lucro está assegurado em qualquer cenário, a ponto de esta Câmara Municipal aprovar daqui a pouco mais 174 milhões de reais, dinheiro que servirá para assegurar o lucro do empresário. Então, falar em demonização ou dizer que esse dinheiro não vai para as contas dos empresários do transporte coletivo é uma inverdade. Nós estamos aqui a dar um cheque de 174 milhões de reais para pagar o custeio da própria URBS e para pagar o lucro dos empresários. Porque o ônibus continua sendo ruim, a tarifa continua sendo cara. Então, fiz questão de falar sobre esse ponto, vereador professor Euler, e mais uma vez cumprimentá-lo pela discussão. Agradeço. Uma parte na sequência, o vereador Euler me conceder. Temos a parte do vereador Dalton Borba também. Eu vou só respondendo cada um dos apartes. Eu acho que é perfeito o que você falou, Daniel. Não é questão de demonizar empresário ou lucro. Ao contrário, empresário em qualquer setor que seja cumpre uma função essencial na sociedade. Porque se não houver pessoa para empreender, obviamente não há geração também de postos de trabalho. Então a atividade empresarial é essencial. E quando a gente faz administração de empresas, uma das coisas que a gente aprende é qual que é uma das funções de uma das empresas. E uma das funções da empresa é dar lucro. A empresa tem a função de dar lucro, porque se ela não der lucro, o empresário para de empreender e aí, obviamente, ninguém empreendendo também não há o trabalho para outras pessoas. Mas além, é lógico, de uma empresa dar lucro, ela tem funções sociais. Não é só o lucro, ela tem também suas funções
sociais. Então não é questão de demonizar empresário, mas aquilo que eu falei ontem o senhor repetiu agora. Eu desconheço outra atividade empresarial que não tenha risco. Né? Isso é intrínseco à atividade empresarial. Você quer empreender? Você vai ter risco. Você quer ter mais chance de lucro? A chance de risco vai aumentar. E é assim não só atividade empresarial, é também assim investimentos. Você não quer ter risco nenhum, bota na poupança. Né? Você vai ter uma lucratividade bem pequenininha. Nem é lucratividade, você está perdendo dinheiro. Agora, você quer arriscar, ganhar bastante? Vai para investimentos de alto risco. Você pode ganhar bastante, mas pode perder tudo também. E a atividade empresarial é similar assim. Então, quando a gente percebe que, nesse caso, existe na planilha uma lucratividade assegurada, obviamente algo está errado, algo faz com que, inclusive, esses aportes sejam necessários de tempos em tempos. O à parte ao vereador Dalton Borba, depois ao Pier Petruccello. Obrigado, professor Euler, pela concessão da palavra. Eu ouvi atentamente a todos que se manifestaram aqui e quero fazer uma observação que vem no seguinte sentido. Nós constatamos aqui, numa outra discussão, a respeito da linha verde, e nós percebemos que na linha verde, nos últimos contratos firmados, principalmente aquele lote 4, para que um banco internacional concedesse empréstimo, ele exigiu uma auditoria externa que custou um caminhão de dinheiro para os cofres públicos. Por que esse banco exigiu uma auditoria externa? Porque ele queria saber os dados reais a respeito da execução daquela obra. O que nós vemos no contrato hoje do transporte público é que os dados que alimentam as planilhas sobre as quais nós podemos nos manifestar são dados fornecidos pela empresa de ônibus e, quando muito, com uma participação tímida da URBS. Então, trata-se de um contrato cujos dados não são fornecidos com base num órgão imparcial, e aí, então, nós não conseguimos nunca apurar se, de fato, essa dinheirama toda que vai para o transporte público é, de fato, para custear a execução do serviço ou para alimentar o lucro da empresa concessionária. Ou os dois. Mas o fato é, eu não estou me opondo aqui, concordo com muita coisa que o vereador Pier colocou aqui, que o transporte de Curitiba é um transporte que merece, evidentemente, ter um reconhecimento, mas o que eu questiono aqui é apenas e tão somente um elemento de ordem técnica. Em que momento ou em que medida nós podemos conceder dinheiro nesta monta com base em dados que são fornecidos unilateralmente? É só isso, eu agradeço a parte, vereador Euler. Perfeito, vereador Dalton Borba, e talvez o vereador Pier Petruccello, que vai fazer a parte agora, já possa, inclusive, dar respostas, porque essas respostas devem partir, obviamente, do Executivo, e ele não é do Executivo, mas, de certa forma, representa aqui. Então, concedido a parte, vereador Pier. Obrigado, professor Euler, mais uma vez, pela gentileza do teu à parte, sempre muito cordial no debate. Na verdade, o que eu ia te pontuar é que eu estava ali fora atendendo o grupo de taxistas, e o senhor acabou falando sobre o metrô. Então, você não era vereador na época, mas eu vou te contar uma história. O governo da Dilma Rousseff tinha liberado R$1 bilhão para o metrô na cidade de Curitiba. 1 bilhão, na época que tinha o PAC da Copa, estava todo mundo envolvido, era 1 bilhão, 1 bi. É como se nós já falando hoje de 1,5 bi, talvez até 2, se jogássemos inflação, porque nós estamos falando de 2013 e 2014. Nós conseguimos perder o metrô, porque nós não tínhamos certidão. Nós perdemos o metrô porque nós não tivemos capacidade de articulação. Então veja, eu não quero entrar, professor Euler, no mérito, por exemplo, se o metrô é bom ou não é, porque eu até pessoalmente acho que existem outros modais que devem funcionar melhor do que o metrô. Isso é uma opinião particular, não é uma opinião como líder, é uma opinião minha, com alguns números que eu vi, alguns estudos que eu fiz, enfim, nada muito aprofundado também
não vamos ser demagogo aqui, dizer que me aprofundei no tema, porque também não é esse o caso. Mas nós perdemos, Euler, 1 bilhão, porque nós não tivemos uma capacidade de investimento e de certidões. O que eu tento mostrar aqui, e falo, e aqui há uma concordância, é de que há um problema contratual, e isso me parece que os 38 vereadores estão de acordo, e nós estamos de acordo nisso. A questão é como sair disso. E você, que é um matemático, é um físico, entende bastante de número, e eu não sou tão bom advogado quanto o Dalton, mas todo mundo sabe que quando você tem um contrato, bom ou não, ele tem que ser cumprido. Eu concordo com você, quando quem fez o contrato lá atrás disse, olha, se perder, quem perde é a prefeitura, e se ganhar, quem ganha somos nós. Ninguém está dizendo que não é verdade isso, até porque está escrito no contrato, o modelo de contrato é muito ruim. É igual quando você vai alugar um apartamento. Você faz um péssimo negócio, vai fazer um aluguel lá, 5 mil. Pô, mas agora tem uma crise, agora não sei o que. Não, amigo, agora é 5 mil. Se você não pagar, você vai sair fora do apartamento. Então, Euler, eu não quero tomar o teu tempo, porque é a tua fala, mas eu queria dar esse exemplo para você do que aconteceu com o metrô na época, porque eu acho que é muito importante rediscutir outros modais. Concordo com as ciclofaixas, concordo com o investimento no táxi, concordo no investimento no Uber, concordo que temos que fazer mais pelo transporte coletivo. Agradeço a tua gentileza do teu parte, queria pontuar isso, e já respondendo a tua pergunta, não sei se você ainda quer que eu responda, mas muito desse recurso está indo para, como a Indiara até mesmo falou ontem, tem até uma parte que está indo para TI, dentro da URBS, para a questão de informática. Não é que nós estamos fazendo um aporte de 174 milhões, quando a gente fala do transporte, é como um todo. Então, eu não quero, como eu disse, tomar teu tempo, já usei bastante, e agradeço pela gentileza de ter me concedido esse aparte. Temos a parte, vereador Mauro Inácio. Já concedo, então, de imediato. Obrigado, vereador, professor Euler. Bom, na verdade, nós iniciamos esse debate ontem. De certa maneira, ele vinha num bom nível, né, com sugestões, com a avaliação do transporte coletivo. Hoje já descambou um pouquinho já para a retórica que tinha iniciado ontem, meio timidamente. Mas, de qualquer maneira, eu quero lembrar que essa casa, o interesse de todos nós, é a melhoria da cidade como um todo, e, naturalmente, o transporte coletivo se encaixa nesse momento. E lembrar também que a gente vê aqui cabeças pensantes, pessoas com muito interesse no avanço da nossa cidade. A vereadora Indiara, ela é auditora, ela esteve lá na URBS, ela foi atrás da informação. Quando nós falamos aqui, não é só a situação, o vereador José falava no início dessa fala hoje, né, que a oposição não tem espaço. A vereadora Indiara é independente, junto com a vereadora Amália, e elas tiveram não só o espaço, como elas puderam discutir e se aprofundar, porque tem um conhecimento além do mais. Agora, a gente, à véspera de uma eleição presidencial, onde está polarizado esquerda radical, direita radical, eu vejo que nós temos aqui, professor Euler, vereador Denian, pessoas que podem dar uma contribuição a mais para a nossa cidade. Com essa expertise que se demonstra em plenário, a gente pode indicar vereadores aqui para ser ministro em Brasília e colocar o Brasil nos trilhos, porque a coisa aqui na teoria parece tão simples, tão fácil, essa matemática ela se encaixa tão bem, a eficiência do serviço público é tão plena, que talvez só vocês em Brasília possam resolver o futuro do nosso Brasil, para que nós não possamos cair num abismo. Obrigado. Faço votos que o senhor esteja profetizando sobre Brasília. Muito obrigado. E não tenho dúvida, faria trabalho muito melhor que grande parte dos ministros que lá estão. Eu não tenho dúvida nenhuma. E fico satisfeito que o senhor acredite nisso também. E eu não vim aqui apresentar soluções hoje. Eu vim trazer perguntas. Aqui é o legislativo. E há um outro local que é o executivo. O executivo executa. O legislativo legisla. Cabe ao executivo trazer as soluções. E eu contribuo com o maior prazer do mundo. Apesar de não ter abertura, por motivos óbvios. Hã? Se possível, uma parte, Euler. Mas eu e Indiara temos posições diferentes, em especial nesse projeto. Ela votou a favor, eu votei contra. Então não é o tipo de projeto que ir junto faria algum sentido.
Mas cabe ao Executivo trazer as soluções aqui para a gente. E é isso que eu estou questionando. Eu quero saber o que o Executivo está fazendo para atrair o usuário ao transporte coletivo. E pode ser que eles estejam fazendo muita coisa, só não está dando resultado. Porque o transporte coletivo tem perdido usuários todos os dias. Então é isso que eu quero saber. Não tem problema nenhum a Prefeitura responder para a gente, olha, não, nós não sabemos como fazer isso, é um problema em todo o resto do mundo e aqui também é e não tem solução. Eu só não admito isso, que não tem solução. Alguma solução existe e existe gente bem paga na Prefeitura para encontrar soluções. E quando a gente vota, seja no prefeito, e quando a gente vota no prefeito, a gente acredita na composição do secretariado dele, a gente não acha que ele vai acertar em tudo. É impossível acertar em tudo. A gente acha que ele vai ser a pessoa mais indicada para encontrar as melhores soluções para a cidade. Uma parte, se possível, professor Euler. Não é possível que eu não possa aqui hoje cobrar da prefeitura, ou pedir, pelo menos perguntar à prefeitura, o que está sendo feito, né, para tentar resolver esse problema. Porque eu acho que a solução não é ficar dando aportes. Acho não, tenho certeza. E não sou eu. Faz uma pesquisa com a população de Curitiba. Quem é que quer novos aportes ao transporte coletivo? Pode justificar que é necessário, que tem contrato, que isso, que aquilo. Mas pergunta para a população. Quem é que quer novos aportes milionários ao transporte coletivo? E a questão não é tirar da saúde ou tirar da educação, como a gente sabe, existe ali o orçamento. Mas na hora da composição do orçamento, esses recursos poderiam ter sido alocados para outras áreas. 175 milhões de reais, se fossem divididos entre as 185 escolas do município, o recurso podia ter sido alocado na educação. Isso daria 950 mil reais para cada escola. Vocês sabem o milagre que 950 mil reais faz em cada escola desse município? Escolas que a gente entra e tem estrutura física caindo aos pedaços. Escolas que às vezes você não pode ligar mais uma máquina ou outra, porque a estrutura elétrica, a fiação é antiga demais, é de 50 anos, e não suporta um certo número de aparelhos ligados ao mesmo tempo. Escolas, então, que têm risco, inclusive, de incêndio por causa de curto-circuito. Escolas que, se passassem por inspeção dos bombeiros, a maioria não teria alvará para funcionar. Então, 175 milhões, se destinados às nossas 185 escolas, isso daria 950 mil reais para cada escola. Uma reforma completa da estrutura física de cada uma delas. Isso por si só já seria uma revolução na educação de Curitiba. Porque educação se faz com pessoas, educação se faz com a parte pedagógica, se faz com material didático, mas se faz também com estrutura física. Você pega um aluno que vai para uma escola particular, chega lá, a escola particular com a estrutura física, linda, toda bonita. Pô, o aluno tem gosto de ali permanecer. Aí você pega o aluno da rede pública, chega lá na escola, com tudo deteriorado, caindo aos pedaços. Com que vontade ele volta no dia seguinte? Isso não é motivo para evasão escolar também? E cada um real que seria investido na educação, retorna à sociedade como 2, 3 reais depois. Não é gasto, é investimento. Então, olha um melhor local para se aportar esses 175 milhões. Com esses 175 milhões de reais, daria para construir 90 CMEIs em Curitiba. E eu tenho certeza que 90 CMEIs acabaria o resto da vida aqui com o problema de falta de vagas nas escolas de Curitiba. 175 milhões de reais daria, ou 174 que seja, daria para pagar 10 anos da merenda escolar dos nossos alunos da rede pública municipal. 10 anos da merenda dos nossos alunos. 174 milhões de reais daria para construir 250 unidades básicas de saúde. 250 UBSs.
Daria para construir 1.400 casas populares com 175 milhões de reais. Nós temos hoje um déficit habitacional em Curitiba. Esse valor daria para construir 1.400 casas populares. Mas nós temos em Curitiba também problema de segurança. E não é de Curitiba, isso é no Brasil inteiro. Parece que eu estou querendo falar mal de Curitiba, não, é Brasil inteiro. Mas com 175 milhões, daria para pagar o salário de 1.000 guardas municipais durante 6 anos. Ela fala, quero contratar agora 1.000 guardas municipais. Pois é, você teria 6 anos de salários garantidos com esses 175 milhões. Ou talvez, pagar um salário melhor aos guardas municipais, que entram ganhando R$ 2.400, para colocar, às vezes, a vida em risco. Daria também para investir R$ 35 mil no tratamento, na recuperação e na capacitação de 5.000 pessoas em situação de rua. É mais ou menos esse o número que estimam hoje em Curitiba. Você pega essas 5.000 pessoas hoje em situação de rua, problema seríssimo da nossa cidade, problema social, e você investe R$ 35 mil na recuperação delas. Perguntei agora para a vereadora Noemia Rocha, ela falou que é mais ou menos esse o custo, nas casas de recuperação. R$ 3 mil, R$ 3.500, durante 9 meses. Vai dar cerca de R$ 30 mil. Ainda sobra um pouquinho ali para investir na capacitação, para essa pessoa ter um emprego no futuro. Então, 175 milhões de reais, praticamente acabaria com o problema de pessoas em situação de rua na nossa cidade. E 175 milhões de reais seria suficiente para pagar, por 35 anos, a outorga dos taxistas. O vereador Alexandre Leprevot falou ontem a respeito disso. O impacto de deixar de cobrar a outorga dos taxistas, porque em 2021 não puderam trabalhar, mas está sendo cobrado a outorga deles, o impacto de não cobrar isso seria de 5 milhões. Com esses 175 milhões, então, daria para isentar a outorga por 35 anos. Não que seja desejável, mas só uma questão matemática. Bom, eu acho que eu apresentei motivos mais do que suficientes para que esses 175 ou 174 milhões não sejam destinados ao transporte público, pelo menos enquanto não forem apresentadas propostas de melhoria, propostas de soluções para esse grave problema que a gente tem também na nossa cidade. Eu concedo a parte ao vereador Dalton Borba. Professor Euler, eu quero só lembrar, na esteira da sua fala, que não raro bons projetos aqui nessa Câmara deixam de ser aprovados nas comissões temáticas porque não se consegue provar o impacto orçamentário. Mas quando se trata de concessão de subsídio para o transporte público, o dinheiro surge de superávit. É uma coisa mágica o que acontece aqui. Obrigado. De nada, eu que agradeço, Dalton, muito pertinente. A gente vê vários projetos e, na verdade, de acordo com o interesse, em que essa desculpa é utilizada. Mas cadê a dotação orçamentária? Então, acho que 175 milhões mostra bem como é possível fazer aí manobras para que a dotação orçamentária seja suficiente ou que ela possa suprir aquilo que se deseja. E, nesse caso, está sendo feita uma opção. Entre todas essas que eu citei, como CEMEI, como investimento de quase R$1 milhão em cada escola do município, entre construção de UBSs, moradias populares, contratação de novos guardas municipais ou um salário melhor para eles. Tinha uma parte, vereador Mauro Bobato. Está sendo feita a opção. Puxa, faltam 20 e poucos segundos. Eu acho que dá para se inscrever ainda, Mauro. Peço desculpas, está acabando aqui, tá? Mas dá para discutir ainda, e eu peço desculpas mesmo. Mas está sendo feita uma opção, que é pelo transporte coletivo, ok? Mas eu particularmente não aceito, e por isso meu voto contrário. Eu peço só os 30 segundos finais, presidente, para eu concluir. 30 segundos. Bom, então eu concluo
aqui a minha discussão. E, lógico, já deu para ver pela votação de ontem qual vai ser o placar hoje de novo. Mas, se alguém se sensibilizou com as diversas outras formas com que esse valor todo pode ser utilizado, eu peço o voto aqui. E professoras nas escolas também, reclamando da falta de outros profissionais para ajudá-los. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continuamos em discussão. Encerrada a discussão, vamos passar ao encaminhamento. Para encaminhar, vereador Mauro Bobato. Obrigado, presidente Chico. Na verdade, eu ia discutir, eu só ia fazer uma parte para o professor Euler, dizer que esse mês é o mês de eu encaminhar favoravelmente, mas é que esse mês é o mês do Maio Amarelo, do trânsito. Então, teve debates no Parque Barigui, teve debate aqui na Polícia Rodoviária, inclusive com o secretário de Governo, Luiz Fernando Jamur, falando sobre o sistema da concepção da cidade, sobre o transporte público, e eu só ia pontuar, Euler, nessa pequena parte. Então, existe uma estação tubo-conceito que vai ser implantada aqui no Agrário, está sendo feito o trabalho nisso ali. Existe uma visitação que foi feita até em São Paulo, eu cheguei a acompanhar o prefeito na possibilidade de trazer ônibus elétricos para cá. A concepção do Inter 2, eles estão querendo revitalizar essa rota, o que é feito. Então, existem atividades, sim. A cidade é pensada, o corpo técnico da prefeitura debate, discute no IPUC. Claro que eu não vou conseguir detalhar a intensidade do que é feito isso aí, mas existem, sim. Eu estou encaminhando favoravelmente, porque eu acho que é um serviço necessário, assim como são necessárias as escolas, é necessária a saúde, mas as pessoas têm que chegar nesses trabalhos também, e o transporte público é um serviço essencial, ou não. Quem tem a concepção que não, também pode votar contrário, mas eu encaminho favorável porque eu entendo que é necessário para o sistema se autossustentar, não é legítimo levantar o preço da passagem, a gente teve aumento de custos, combustível, outras coisas que impactam diretamente nessas planilhas, então eu encaminho o voto favoravelmente. Eu não queria discutir, mas só pontuar que existem sim ações da Prefeitura na busca por melhoria no transporte. Continuamos em encaminhamento. Encerrado o encaminhamento, vamos à votação. Vereadores e vereadoras votando. Estamos votando proposição 013-0004-2022. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Vamos ao resultado da votação. 25 votos sim, 8 votos não. Aprovado o projeto. Para justificar o voto, não temos vereadores inscritos, então passamos ao próximo projeto em pauta.